seja o nome do Senhor. O Salmo 122 nos ensina assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pode repetir isso comigo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar do mundo, porque aqui nós estamos com as nossas famílias, reunidos aos pés do nosso Salvador. Nesses últimos dias fiquei gripado, misturado com sinusite, mas graças a Deus, que Deus tem me dado essa recuperação, mas não é fácil. Tenho visto muitos irmãos também gripados, irmãos que estão voltando de uma pneumonia, né, irmã Eda? Graças a Deus está tudo bem, muito bom te ver. Eu ouvir aqui o irmão cantando, o irmão Renato, né, também ficou ruim, né? Pneumonia também, né? Graças a Deus, né? Que pulmão abençoado e que continue sendo, para a glória do Senhor. Eu tenho dito para os irmãos o quanto Deus tem feito neste lugar. Como é maravilhoso ver aquilo que Deus tem feito aqui. Sexta e sábado tivemos aqui um curso de capacitação de evangelismo, o nosso Ministério de Evangelismo, e a Junta de Missões Nacionais esteve aqui fazendo esse curso de capacitação ontem, um sábado tão frio, mas os irmãos estavam aqui aquecidos, estavam adorando ao Senhor, recebendo ferramentas para poder evangelizar. E também tivemos uma pré-abertura da campanha de missões estaduais, que já será lançado, e os promotores daqui da região puderam estar aqui também. E eu louvo a Deus por todos os irmãos que têm trabalhado. Hoje, após o culto, se Deus quiser, eu e a minha esposa, né, se ela estiver em condições, nós estaremos cumprimentando aqui atrás. Por que aqui atrás? Porque os irmãos podem ver que toda vez que faz uma abertura no YouTube, aparece lá os vídeos das famílias da nossa igreja. Mas eu não me vejo ali naquele vídeo, né? Oh, ninguém achou engraçado, né? Ah, obrigado, irmãos. Mas também eu vejo muitos irmãos que chegaram para a nossa família, a Segunda Igreja Batista, também que não estão ali. Então está um pouquinho desatualizado. Tem alguns que eram pequenininhos, hoje já são grandão, né, estão ali. Alguns estavam com cabelo preto, né, desculpa, né? E já estão com cabelo branquinho. Então nós vamos fazer um vídeo atualizado, vai ser muito bom. Naquele vídeo, o Quito, o irmão Carlos, estava com a barba maior, agora está mais, né? Então, na verdade, irmãos, o objetivo é mostrar a nossa família, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis, antes dos eventos que são filmados pelo YouTube. Então, após o culto, nós estaremos ali. E os irmãos, então, é rápido, é só descerem no mezanino, vão ali fazer o vídeo rapidinho, tirar a foto e seguir o dia de domingo. Então, eu peço aos irmãos, com muito carinho, que façam isso hoje, porque nós temos que fechar. Ah, pastor, domingo passado eu já fiz. Não, domingo passado foi uma foto. Hoje nós vamos fazer vídeo. E esse vídeo, para ficar mais animado, né? Oxe, me tocaram a trombeta errado para mim, tá bom. Então, domingo passado foi o vídeo, hoje vai ser a foto. Então, tá bom. Aí a foto dá para fazer um Photoshop. Dá para tirar a barriga? Então, tá bom. Então, hoje é a foto. Tá bom, queridos? Deus abençoe, tá, irmão? Deus abençoe você. Deus abençoe a irmã Érica também, tá, Júnior? Em nome de Jesus. Abra a Bíblia de vocês, por gentileza, comigo. No Evangelho que escreveu o médico amado Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, é o texto que eu quero ler nesta manhã. Nosso corpo diaconal está em pleno movimento também. Estamos fazendo aqui um curso de capacitação e já fui presenteado com um broche, né, com meu nome. Vai que alguém esqueça meu nome, não sabe, né? Mas o objetivo é identificar exatamente para os visitantes o nome e quem é diácono, quem é diaconisa, quem é o pastor da igreja. E eu agradeço ao irmão Romualdo, né, o carinho dos diáconos que estão trabalhando para que tudo seja maravilhoso para a glória do Senhor e a igreja seja bem servida, com homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Estamos com um grupo bonito de diáconos e diaconisa, que muito em breve serão consagrados aqui para a glória do Senhor. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. E então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente.
E Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ler juntos a última parte? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, aqui nós estamos diante da Tua santa palavra. Com temor e tremor, estamos, ó Deus, aqui prontos para ouvir a Tua voz e também, ó Deus, para ser instrumento nas Tuas mãos. Abençoe minha vida, Senhor, dando-me condições físicas para que eu possa anunciar a Tua palavra e o Teu recado nesta manhã para os nossos corações. Abençoe as famílias desta igreja, Senhor. Abençoe o ministério de família, que possamos ter famílias fortes, não só nesse mês de maio, mas em todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. E por isso, ó Deus, nós agradecemos e oramos em nome daquele que é a razão pela qual estamos aqui, a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Aqui está uma história muito conhecida por todos nós. Está a vida de um chefe de família, um homem que lutava para dar o melhor conforto material para a sua geração, para a sua esposa, para os seus filhos. Só que é uma história também que nos revela que este homem, que a sua família, que a sua casa, não tinha conforto espiritual, não tinha paz no coração. E esse texto nos revela o que foi preciso acontecer na vida deste homem, deste pai chamado Zaqueu, para que a sua família não só o reconhecesse como um homem trabalhador, como um homem digno, mas também como um homem de Deus, um homem que experimentou mudança completa na sua história por meio de Jesus Cristo, o Salvador. E é nisso que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã. Como eu e você podemos ser um instrumento de Jesus para mudar a história da nossa família. Como eu e você podemos ser um instrumento de Jesus para mudar a história da nossa família. Primeira lição que eu vejo nesse texto, e eu entendo que a história da nossa família, ela só poderá ser mudada quando primeiramente houver mudança em nós. Vamos falar juntos? Quando primeiramente houver mudança em nós. No versículo 1 diz que Jesus entrou em Jericó e ele então começou a atravessar a cidade. Mas o texto diz que havia aí um homem que era rico e o seu nome era Zaqueu. E o que ele era? Chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Meus irmãos, o que eu acho incrível é que Mateus, nesse momento, queria ver Jesus, queria conhecer Jesus, queria ter uma experiência nesse momento de saber, será que esse Jesus é tudo isso que eu estou ouvindo falar? E o que é interessante é que esse texto, se vocês olharem, ele vem logo após de uma cura. A cura de quem? Do cego Bartimeu. E muitos creem que Zaqueu foi alcançado com a notícia do milagre que Jesus realizou na vida de Bartimeu, porque Bartimeu estava próximo também à entrada da cidade de Jericó, era o cego de Jericó. E provavelmente o milagre de Bartimeu foi realizado próximo à entrada, porque normalmente ali era o lugar onde ficavam os mendigos da cidade pedindo esmola. E você pode ver isso no capítulo 18, no verso 35. Bartimeu não estava dentro da cidade, ele estava sentado no caminho, próximo à entrada da cidade. E foi por isso, meus irmãos, que as pessoas viram aquilo, glorificaram a Deus e começaram a entrar em Jericó, dizendo: grande milagre aconteceu. O homem chamado Jesus de Nazaré fez um milagre na vida do filho de Timeu, de Bartimeu. E aquela notícia, com certeza, ela alcançou a coletoria de impostos, porque a coletoria de impostos de Roma ficava sempre anexado ao portão de cada cidade. E quem estava nessa coletoria de impostos? Zaqueu. E na verdade, irmãos, essa coletoria funcionava como uma espécie de pedágio.
E o que é interessante quando você estuda a história da arqueologia bíblica, que a tradição cristã vai registrar que Zaqueu era o diretor da coletoria de impostos. E ele tinha vários fiscais, várias pessoas que trabalhavam para ele. Então, diante do seu comando, ele tinha pessoas que pegavam dinheiro de cada um que vivia em Jericó. Então, ele era um homem rico, ele era um homem poderoso. Só que aos olhos dos seus irmãos judeus, ele era um traidor da nação. Aos olhos do povo judeu, ele é um traidor da sua fé, porque ele trabalhava pelos interesses de Roma e não pelos interesses do povo judeu. E é aqui, irmãos, que nós achamos incrível que com esses impostos que eram recolhidos na porta de Jericó, que Roma pagava os seus soldados para a ocupação cruel ali. Ou seja, o povo que pagava para manter o seu próprio cativeiro. Não é interessante? E tem mais. Os cobradores de impostos, irmãos, não eram colocados ali por mérito, não. Eles compravam em leilão o direito de cobrar impostos em cada região. Então, Roma dominava cada região de Israel, tinha ali um ponto de cobrar impostos, um pedágio, e assim, cada um que era responsável por aquele ponto tinha que repassar uma parte para a Roma, para a grande cidade, para o imperador. Então Zaqueu, ele tinha alguma situação financeira boa e ele comprou o direito do pedágio da cidade de Jericó. E semanalmente ele enviava valores pedidos por Roma e tudo aquilo que sobrava ficava para ele. E era por causa disso que as pessoas tinham raiva de Zaqueu e da família de Zaqueu. Por causa disso havia também nessas partes espalhadas por Israel, onde se cobravam impostos, muito abuso, muita exploração. Muitos pobres eram extorquidos a pagar pedágio, ou seja, tributos para Roma. Dá para os irmãos entender por que as pessoas detestavam os cobradores de impostos e os chamavam de publicanos, de pecadores. Quanto mais o chefe deles, que no caso aqui era Zaqueu. Só que o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Zaqueu estava vivendo um momento de tensão, porque o seu próprio povo o odiava e, por consequência, a sua família também não era bem aceita ali, porque era a família de um homem que extorquia o seu povo, cobrava impostos para Roma. E aí, quando Zaqueu descobre a respeito de que havia um homem chamado Jesus, um homem cheio de poder, um homem cheio de autoridade, o homem que tinha uma palavra cheia de esperança. Zaqueu, então, soube a respeito de Jesus. Ele fez duas coisas que, para uma pessoa da sua posição, jamais poderia ter feito. Primeiro, que uma pessoa da posição e da função de Zaqueu, como o chefe da coletoria de impostos, não iria sair por meio da rua correndo atrás de uma pessoa, porque ele provavelmente poderia até ser linchado, até porque a estatura dele não era muito grande. Normalmente, irmãos, uma pessoa como Zaqueu não andava desesperadamente pelas ruas atrás de alguém, mas mandava algum funcionário ir atrás desse alguém para falar com ele. Então, essa pessoa que tinha que ir até a sua presença, ele nunca ia até as pessoas. Só que quando ele soube que Jesus estava passando ali, o texto é claro nos ensinar que Zaqueu fez o quê? Saiu correndo. Ele foi de uma forma desesperada para o encontro de Jesus. O que motivou Zaqueu a querer correr para Jesus? Mas a gente vê ainda uma segunda questão. Foi quando, ao perceber que não iria conseguir ver Jesus no meio daquela multidão, e muito menos a multidão olhava, você aqui, você não vai ver mesmo, e entrava na frente de propósito, né? O que ele fez? Ele viu ali uma figueira brava, ou sicômoro, que era uma árvore com galhos que faziam curvas para o chão, e ele conseguiu subir igual uma criança, porque o texto diz que Zaqueu era pequeno. Só que, meus irmãos, pequeno aí no texto grego não tem nada a ver com anão. A gente canta aquela musiquinha, Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus, não é assim? Tem gente que fala, pastor, não era nascido nessa época, não. Tenho certeza que a irmã Rosane era, né? Meus irmãos, a média do Oriente Médio até hoje, principalmente daquela época, girava em torno de 1,65 m a 1,70 m. Quem tem aqui 1,65 m? Aí, bastante gente aí, ó. Que benção, né? No Oriente Médio, a média é essa, 1,65 m, 1,70 m. Provavelmente, Zaqueu, pela história aqui, tinha 1,50 m ou 1,55 m. Ou seja, não era um anão, ele era de baixa estatura.
É claro que se for comparar com alguém que tem quase 2 metros, né, ele era bem pequeno. Mas, na verdade, a média dele era 10, no máximo 12 centímetros abaixo da estatura geral. Então ele tinha, sim, uma dificuldade, porque o seu físico não era do mesmo tamanho daqueles que normalmente viviam ali. Mas o interessante aqui é que mesmo com as suas belas roupas, porque ele era um homem rico, ele sobe numa figueira brava, naquele sicômoro, como se fosse uma criança. Ele não estava preocupado se ia rasgar suas roupas caras, se ia sujar suas roupas caras. Sabe por quê? Porque ele estava desejoso de experimentar uma mudança real na sua vida. Ele queria de qualquer jeito ver Jesus, porque este pai aqui estava desesperado para trazer esperança para a sua família. De alguma forma, ele queria saber se Jesus era tudo isso mesmo que ele tinha ouvido falar. Irmãos, quando eu vi esse texto mais uma vez, eu fiquei pensando que quando a última coisa que tivermos na nossa vida familiar for correr até Jesus, será nesse momento que nós vamos descobrir que Jesus era a única coisa que precisávamos ter desde o início da nossa vida e da nossa família. Não precisávamos correr até Jesus, deveríamos já estar na presença de Jesus desde o início. Talvez nesta manhã você esteja longe de Jesus, então Jesus quer que você agora olhe para Ele, busque-o de coração e diga: Senhor, eu quero mudar, a começar da minha vida. Eu não quero que o Senhor mude a minha esposa, eu não quero que o Senhor mude o meu esposo, eu não quero que o Senhor mude os meus filhos, eu não quero que o Senhor mude os meus pais. Eu quero ser a mudança do Senhor na vida deles. Eu quero ser um exemplo de um homem, de uma mulher, de um filho, de um pai, de uma mãe, que seja cheio do Teu Espírito Santo para a vida da minha família. Talvez nessa manhã você esteja muito preocupado e correndo, não em direção a Jesus, mas você está correndo atrás de muitas outras coisas. Você está dando mais tempo para a sua empresa, para os seus negócios. Você está correndo mais para poder colocar dinheiro em casa, para dar conforto para a sua família. Talvez você hoje está tendo um trabalho que está consumindo você, e por causa disso seu casamento está sendo destruído. Talvez os seus sonhos pessoais são as coisas mais importantes e isso está te consumindo. Você não tem tido tempo para Jesus. Talvez você fez muitas dívidas e hoje você está endividado e você começa agora a ficar sufocado diante de tudo aquilo que você tem que pagar. Talvez é uma obra que você começou a se envolver e essa obra que nunca termina, isso está te consumindo as forças. Tem tirado de você o privilégio de ler a palavra, de orar, de estar na igreja, de adorar ao Senhor. Talvez sejam os seus filhos, que cada dia que passa parece que estão mais longe de Jesus, correndo, mas para longe de Jesus. E é nesse momento que Deus te trouxe aqui neste lugar, porque o Senhor está dizendo para mim e para você, Jesus precisa ser a prioridade da sua vida. Quando Jesus for a prioridade da sua vida, você verá que a próxima prioridade é a sua família. A próxima prioridade não são os seus bens, não é o seu emprego. Pastor, mas como eu vou manter minha casa? Deus proverá, mas priorize a sua família, priorize o seu casamento, priorize a sua relação familiar, conjugal, a sua relação com os seus filhos, para que a sua geração conheça e sabe que você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio da presença do Senhor, e a sua família será bendita. Era isso que Zaqueu estava querendo. O texto diz que ele procurou saber quem era Jesus. Ele precisou primeiro passar por esta mudança. Ele tinha que ter certeza pessoal para depois levar Jesus para a sua família. Então ele buscou Jesus e ele começou então a experimentar aquela mudança fantástica e sobrenatural, aquela mudança que veio de dentro para fora. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando como teremos uma família abençoada, uma família unida, se a família não está na presença de Deus, ou se nós mesmos não temos procurado a palavra de Deus, a oração e o Deus da palavra. A mudança na nossa casa, irmãos, precisa começar em mim, em você, em cada um de nós. Você quer mudança na sua casa? Comece essa mudança em você, coloque a sua vida diante de Deus, porque esse paizão aqui chamado Zaqueu, ele fez isso, ele procurou saber quem era Jesus, ele correu para Jesus e ele desejou essa mudança, a começar da sua própria vida. Segunda lição, eu vejo que a história da nossa família pode ser mudada quando deixarmos as desculpas e começarmos a agir. Vamos falar juntos? Quando deixarmos as desculpas e... Você conhece pessoas que estão sempre dando uma desculpa? Uma vez ou outra, eu sei que acontece imprevisto na nossa vida. Mas é aquela pessoa que sempre dá uma desculpa. Ela nunca pode participar de nada. Ela está sempre dando uma desculpa porque tem outras coisas para fazer.
Talvez seja esse o problema que você está vivendo na sua vida familiar. Você é uma pessoa que se acostumou a viver no campo das desculpas. É preciso começar a agir. Não adianta ficar só na teoria, tem que agir. Veja, meus irmãos, no versículo 3 que diz que ele queria ver quem era Jesus, mas ele tinha o quê? Uma pequena estatura. E ele não conseguia por causa de quê? Da multidão. Qual seria a realidade dele, talvez a sua? Eu até tentei. Todo mundo está de prova. Eu até queria ver Jesus. Mas aí a multidão deixa eu passar. Olha, eu sou pequenininho. Olha, eles são tudo maiores do que eu. Eles têm raiva de mim, da minha família. Outra hora eu vejo Jesus, eu vou seguir minha vida e vou voltar para a coletoria de impostos. Zaqueu poderia ter feito isso? Sim ou não? Poderia. Mas o texto diz que quando ele viu aquilo, ele falou assim, chega de desculpas na minha vida. Eu não quero mais arrumar uma desculpa equivocada ou esfarrapada para poder seguir a Jesus. Diz o texto no verso 4, quando ele viu a impossibilidade aparecer na sua frente, ele correu adiante. Ou seja, ele deve ter saído pela lateral e saiu correndo rápido, e ele subiu numa figueira brava ou num sicômoro. Na verdade, o texto aqui diz que pode ser esse sicômoro. E esse sicômoro, essa figueira brava, que era com galho que quase que encostava no chão e subia, era a maneira mais rápida que ele tinha de subir e conseguir ficar escorado para conseguir alcançar lá de cima uma boa visibilidade de Jesus e, quem sabe, ouvir a voz dele quando ele passar. Irmãos, quando você lê esse texto, vocês veem o texto falando que Zaqueu era um homem religioso, era um saduceu, era um fariseu, era um escriba, era algum doutor da lei? Em momento algum, o texto fala que ele tinha algum apego à religião judaica. Mesmo sendo judeu, ele era religioso, mas aqui diz que ele era um cobrador de impostos. Por isso, irmãos, que a princípio é difícil você saber o que ele queria com Jesus. Talvez por curiosidade, talvez só para averiguar se Jesus era tudo aquilo mesmo que tinha chegado aos seus ouvidos. Talvez ele ainda pudesse ter lá no fundo da sua alma algum temor antigo a Deus que foi sufocado pelos rumos da vida, que foi sufocado pela sua busca desenfreada em ter dinheiro e dar conforto para a sua geração. Afinal de contas, Zaqueu era um judeu, e um judeu que tinha temor à lei de Deus, porque todos os judeus costumam ter temor e respeito à lei de Deus. E quem sabe esse pai Zaqueu estava de fato querendo experimentar algo novo, porque, pense comigo, Zaqueu tinha vida social com seu povo? Ninguém queria vê-lo. Era um homem considerado traidor. Zaqueu era odiado. Sua família era odiada. Ele não tinha amigos no meio do seu povo. Ele era considerado uma ovelha rebelde do rebanho de Judá. Ele era uma ovelha rebelde que tinha se afastado de Deus. Irmãos, ele poderia usar dessas situações como desculpas. Poxa vida, não vou conseguir nem ouvir Jesus falar. Só que Zaqueu, irmãos, é claro no texto, ele queria fazer algo diferente em sua vida, porque ele queria receber a bênção do Senhor e abençoar também a sua família. E a beleza dessa história é que nós não vemos Zaqueu como um no meio da multidão, mas como alguém que foi notado pelo Senhor da glória, alguém que foi notado por Jesus Cristo, porque é incrível, irmãos, que Jesus passou justamente ali, debaixo daquela figueira brava, aonde Zaqueu estava. E quando ele passou, bem debaixo daquela árvore, o que aconteceu? Todos nós sabemos, Jesus olhou para cima, e Jesus falou o nome de Zaqueu, e o que ele disse? Zaqueu, desce rápido daí, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Talvez você se sinta aqui um no meio da multidão, mas você é escolhido por Jesus para estar aqui. Jesus te trouxe até aqui porque você é importante para Jesus. Cada um de nós somos importantes para Jesus. Todas as nossas famílias são importantes para Jesus. E Ele diz para mim e para você pelo nosso nome, desça de onde vocês estão agora. Desça deste lugar de constrangimento. Desça dessa situação em que vocês acham que as circunstâncias são adversas e que você não vai conseguir. Desça, porque me convém ir com você a partir de hoje e ficar na tua casa. Meus irmãos, eu não sei o que esse pai Zaqueu deve ter sentido naquela hora, mas que ele deve ter levado um susto, ele deve ter levado. Eu acredito que ele levou um susto. Como que ele me descobriu? Como ele sabia o meu nome? Meus irmãos, vejam os detalhes aqui. Vocês sabem o que é o nome Zaqueu na língua portuguesa? Olhando para a língua aramaica, que o nome Zaqueu é aramaico, para a língua portuguesa. Alguém já ouviu falar sobre isso? Zaqueu é o quê?
Calma, um de cada vez. Zaqueu é um diminutivo, olha só, não tem nada a ver, mas querendo ou não, com a vida dele tem. É um diminutivo ou uma abreviatura do nome Zacarias, em aramaico. Zacarias, Zaqueu. Zacarias, quem tem 1,60 m aqui? Zacarias, deixa eu pegar para minha família. Zacarias, pastor Wellington. Zaqueu, Elciane. Mas é o mesmo nome. Sabe o que significa Zaqueu ou Zacarias? O Senhor lembra de você. Agora pense comigo. Quando Jesus olhou para aquela árvore e chamou Zaqueu, era o mesmo que na língua portuguesa Jesus estivesse dizendo, fala Isaca, fala Isaquinha, desce dessa árvore, Isaquinha, eu quero conversar com você. Irmãos, parece uma ironia, mas Zaqueu é diminutivo de Zacarias. Ou seja, Jesus está dizendo, mesmo sendo pequenininho, Zaquinha, né, você recebeu esse nome, não era bullying, Jesus não estava fazendo bullying, porque era o nome dele, Zaqueu, diminutivo de Zacarias. Mas o que significava um nome, independente se estava no diminutivo ou não? Deus se lembrou de você. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Eu estou aqui porque eu me lembrei de você. Zaquinha, Zaca, eu sei quem é você. Eu sei o que você está fazendo nessa árvore. Eu sei qual é o seu nome, com que você trabalha. Eu conheço a sua história, a sua fama. Aliás, Zaquinha, eu criei você. Eu sou Deus Todo-Poderoso que se encarnou. Irmãos, essa era uma verdade revelada, porque o que Jesus estava dizendo para ele era aquilo que ele iria fazer. Ele falou, assim como eu te conheço, eu quero ir para a tua casa, porque é lá que eu vou falar para você tudo quem eu sou e o que eu vou fazer através da sua vida e a vida da sua família. Eu olho esse texto, eu vejo Jesus dizendo para você e para mim também, eu conheço você, eu te criei, eu lembrei de você. Meus irmãos, talvez você esteja hoje aqui achando que ninguém se lembra de você, que ninguém se preocupa com você. Jesus se preocupa com você, Ele se lembra de você e Ele quer ir com você para a sua casa, porque a partir de hoje algo vai acontecer na história da sua família. A sua casa será um lugar de bênção para a glória do Senhor. E Deus quer fazer isso na sua vida, Deus se lembra de nós. É interessante porque eu e você não estamos agora numa árvore, num sicômoro, numa figueira brava, e muito menos nos chamamos Zaqueu, mas o Senhor que esteve presente ali com Zaqueu, é o Senhor que está aqui neste lugar, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele sabe o que está acontecendo com você. O Espírito Santo dele está aqui no meio do seu povo. E Ele tem maneiras diferentes de trabalhar em cada coração, de mexer na nossa alma, de dizer que Ele nos conhece e que Ele vai fazer algo na nossa vida. O Senhor conhece cada um de nós, independente daquilo que fizemos, daquilo que somos, daquilo que temos. O Senhor criou você, o Senhor me criou. Ele conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. E Ele tem uma maneira especial de falar conosco, uma maneira de nos ajudar a entender que Ele olha para mim e para você e nos chama, oi, vem cá, olha para mim. Não, Ele me chama, Ele te chama pelo nosso nome. Irmão, Jesus estava dizendo que enquanto todos odiavam aquele cobrador de impostos, todos tinham raiva, queriam acabar com a vida de Zaqueu, Ele simplesmente diz, Zaqueu, eu quero fazer o seu nome valer. Você pode ser Zaquinha, você pode ser Zaca, mas eu me lembro de você, eu me lembro da sua casa e eu quero mudar a história da sua geração para sempre. Irmãos, isso é incrível. Ver o que Jesus faz em nossas vidas, que muitas vezes pode ser uma vida desacreditada. De repente você acha que a sua família é família pobre, uma família simples, ninguém vai dar atenção para você, as pessoas vão te ridicularizar, porque talvez você seja uma pessoa hoje que acabou sendo abandonado nesta vida, acabou se envolvendo com a bebida, com as drogas, com a prostituição, e aí você se sente um lixo, e Jesus diz para você, é exatamente você, eu quero morar na sua vida, e eu quero ir com você para a sua casa a partir de hoje, porque você é muito querido para mim, eu me lembrei de você, eu criei você e eu cuidei de você para que você pudesse estar aqui neste lugar. Irmãos, Zaqueu de fato ele procurou Jesus com intensidade porque ele correu.
Ele largou tudo que ele estava fazendo na coletoria, porque ele sentiu na alma: algo novo vai acontecer na minha vida, algo novo vai acontecer na minha família. E ele saiu correndo, mesmo diante da sua limitação física. Ele subiu naquela figueira brava, ali ele viu que ele poderia talvez ver Jesus de longe, e talvez conseguir ouvir a sua voz. Mas a coisa mais linda que ele não podia imaginar, que quando Jesus estivesse passando perto, iria olhar para ele, e ele iria ouvir a voz de Jesus falando diretamente com ele: eu me lembro de você, eu cuido de você, desce depressa dessa árvore, porque eu irei para a sua casa neste momento. Isso prova para mim, irmãos, que Zaqueu não ficou parado na coletoria e falou: mas eu tenho que fazer o expediente para o segundo turno, Senhor. Você não pode marcar comigo para ir na minha casa no próximo sábado? Aí vai dar certo, a gente prepara um cafezão, caprichado para o Senhor, mas hoje não dá. O Senhor me perdoe, não tenho tempo para receber o Senhor lá em casa. O que iria acontecer com Zaqueu e com a sua família se ele fizesse isso com Jesus? Talvez seja isso que você está fazendo com Jesus. Olha, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te busco, o Senhor sabe, vira e mexe, eu estou lendo a Bíblia, orando, mas hoje eu não posso estar na tua presença. Eu tenho compromissos, eu tenho agenda cheia, eu tenho que ir para a minha coletoria de impostos. Ou seja, Zaqueu não ficou preso aos seus negócios, ele resolveu fazer algo diferente na sua vida. Ele foi até Jesus, e quem sabe esta manhã não é a manhã de você simplesmente olhar para Jesus e falar: Senhor, eu não quero dar mais desculpas, eu não quero perder mais oportunidades, Senhor, por causa dos compromissos que eu tenho assumido. Talvez hoje você simplesmente acha: não tem tanta necessidade de vir à igreja. Para que vir à igreja? Queridos irmãos, é aqui que nós sentimos a presença de Deus juntos em irmãos, em comunhão. Isso aqui é um ensaio daquilo que nós iremos fazer por toda a eternidade lá no céu. Nós estaremos juntos adorando ao Senhor, não ouvindo mais um pregador, mas ouvindo o Deus do pregador face a face. Estar na igreja é estar ensaiando o que nós vamos fazer na eternidade. Mesmo com pessoas diferentes, temperamentos diferentes, pensamentos diferentes, o que nos uniu aqui foi a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O sangue de Cristo é que nos fez estar aqui neste lugar. É por isso que tem pessoas que falam: não tem tanta necessidade de ir para a igreja. Tem, porque quando eu estou na igreja, eu estou junto com meus irmãos, eu estou ouvindo a palavra, eu estou adorando, e Deus está fazendo uma obra incrível na minha história. Mas há pessoas que estão sempre dando desculpas. E quem sabe você não é uma delas. Talvez você ache que ficar na coletoria é mais importante do que correr até Jesus agora. Para esse momento da sua vida você não tem tempo para Jesus, mas você quer que Jesus dê tempo para você. Aí você vive no campo das desculpas. É quando você olha para sua esposa e fala com ela: me perdoe, eu vou mudar, e você não muda. Você fala para o seu esposo que vai mudar e você não muda. Você fala para os seus filhos que você vai ser um pai ou uma mãe mais atencioso e você não muda. Você é um filho que fala que vai obedecer mais os seus pais, vai estar mais preocupado com as coisas da casa. Depois daquela conversa, você esqueceu tudo. Está sempre no campo das desculpas. Em nome de Jesus, saia desse campo de desculpas agora. Veja o que Deus está te proporcionando viver, experimentar a partir desta manhã. Ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para a sua geração, porque o Senhor de Zaqueu é o Senhor desta igreja. Ele está aqui. Zaqueu foi transformado. Sabe por quê? Porque esse paizão resolveu dar um basta no campo da desculpa. Ele correu para Jesus, ele entendeu que Jesus era a razão da sua vida. E foi por isso que Jesus o chamou pelo nome, irmãos. Para um judeu, o nome é a coisa mais sagrada que existe. Para um judeu, o nome não é assim: por que meu pai e minha mãe me deu esse nome horroroso? Não, eles entendem: papai e mamãe me deu esse nome porque tem um significado por trás. Então, quando alguém dá o nome do filho de Zacarias ou Zaqueu, era o quê? O Senhor se lembrou de você. Que nome incrível! E agora, irmãos, isso que acontece com Zaqueu só acontece porque ele estava ali, ele correu até Jesus e ele pôde ouvir Jesus o chamar pelo nome. E isso me faz lembrar do profeta Isaías, capítulo 43, no versículo 1. Olha que palavra incrível que Deus disse para Israel. Deus falou através do profeta como que a ação de Deus, o seu Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, diz assim, Isaías 43:1, mas agora, assim diz o Senhor, que fez o quê? Isaías 43:1, que te criou, ó Jacó, que te formou, ou seja, dentro do ventre da sua mãe, ó Israel. O que Deus está querendo dizer para eles? Não temas. Vamos falar juntos? Não temas. Por quê? Porque eu resgatei
E mais o que, além de resgatar, olha que coisa linda no final. Eu te chamei pelo teu nome. Por quê? Você é meu. Irmãos, você consegue imaginar Deus falando isso para você nessa manhã? Não temas, João. Não temas, Névito. Não temas, Romualdo. Não temas, Evandro. Não temas, Marisângelo. Não temas, Wilson Douglas. Não temas. Por que vocês não podem temer? Porque eu remi vocês. E mais, eu não só remi vocês, mas eu chamo vocês pelo nome de vocês. Ou seja, eu estou honrando aquilo que seus pais fizeram. E quero dizer mais. Você não é só qualquer criatura. Tu és meu. Você me pertence. Isso te faz lembrar de 1 Pedro 2,9, que nós somos o que de Jesus? Propriedade exclusiva de Deus para sempre. Você pertence a Ele. Porque Deus sabe quem nós somos, onde moramos. Porque Deus que nos fala que nós somos dEle, propriedade dEle. Ele conhece nossas ansiedades. Porque Deus conhece nossos sonhos, Deus conhece nossas amarguras, Deus conhece nossas limitações, Deus conhece os nossos medos, Deus conhece os nossos acertos, nossos erros, nossos pecados. E mesmo assim, Ele se importa conosco. Ele afirma nesse texto, para Zaqueu e para mim e para você, Ele diz, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu lembrei de você, eu cuido da sua vida. Irmãos, como pastor, por mais que eu já conheça a vida de algumas famílias aqui na igreja, que ainda estou conhecendo, eu jamais poderia conhecer profundamente o que cada um de vocês estão passando. Eu não estou dentro da sua casa para saber o que vocês estão vivendo como marido e mulher. Eu não estou sabendo o que está acontecendo na criação do filho de vocês. Eu não sei o que vocês têm passado com relação à saúde, alguns eu sei, outros não. Eu não tenho esse poder. É por isso que esse texto nos traz algo confortador, porque o texto diz que Deus nos conhece profundamente. Que Deus diz para mim e para você, tu és meu, eu te chamo pelo teu nome. Meus irmãos, isso mostra que Deus está presente na nossa vida. Ele conhece a nossa família, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe das dificuldades que marido e mulher estão vivendo. Ele diz para você, eu te chamei pelo nome, você é meu e eu vou fazer uma obra na sua família. Confia em mim. Ele diz, eu te criei, eu tenho te acompanhado desde o ventre da sua mãe. E eu vou mudar a sua história para sempre, porque o meu nome é santo e eu quero mudar a história da sua vida. Irmãos, quando nós chegamos aqui na igreja, Deus começou a falar com cada um de forma diferente, porque a sua palavra atinge cada coração. O Espírito Santo sabe que cada um aqui precisa ouvir nesse momento, e é Ele quem aplica a palavra de Deus dentro das nossas necessidades. É aí que Jesus suscita em nosso coração a fé, a esperança, a restauração, o renovo. Meus irmãos, Jesus nos encontrou, Jesus olhou para mim e para você, e Jesus nos deu a tão grande salvação. É por isso que Ele diz para mim e para você agora, pare de ficar nesta árvore. Por mais que você tenha tentado usar esta árvore para me ver, para falar comigo, não fique mais nessa árvore, desça depressa, porque me convém fazer uma obra na tua casa. Quem sabe não vai ser a partir de hoje que a sua família vai experimentar o novo de Jesus Cristo. Porque esta árvore pode ser um campo de doutrinas, de dogmas que você foi criado. Quem sabe esta árvore seja o seu trabalho, ou o campo de desculpas que você tem dado. Deus te chamou para ser um paizão, uma mãezona, aquele filhão, aquela filhona, aqueles pais que vão fazer com que a sua geração seja uma geração bendita e todos verão a manifestação da graça e da glória de Deus sobre a sua família. Zaqueu correu em direção a Jesus. Zaqueu sabia que ele tinha que tomar uma postura e ele tinha que parar de dar desculpas. Terceiro lugar, a história da nossa família só pode ser mudada quando compreendermos que Jesus não só quer ir para a nossa casa, mas Ele quer fazer nela morada perpétua. Jesus não só quer visitar a sua casa, tomar um café e ir embora. Você já viu o que acontece quando você recebe uma visita na sua casa e você não teve tempo de arrumar a casa? Qual é a primeira coisa que você faz? Aquela bagunça toda você não teve tempo de arrumar. O que você faz? Você senta para começar a guardar tudo? A visita está quase chegando, você procura um quartinho mais perto, não é isso? Fecha a porta, ali debaixo do tapete. Sejam bem-vindos. Aí está um negocinho aparecendo lá fora do tapete, né? Mas aí o que acontece? Acabou a visita foi embora, a bagunça saiu. Só foi transferida
Agora imagine se Jesus chega na nossa casa agora, e ele vê a confusão que está na sua casa. Será que você e eu vamos pedir para Jesus ficar só na sala de espera? Jesus vai ficar tomando chá e café até quando na sua casa? Quando ele fala, eu quero entrar na tua casa, é entrar em todos os cômodos. Ele quer mexer justamente naquele quartinho de bagunça, tirar tudo para fora e tentar mostrar para você, está vendo isso aqui? Porque você se afastou de mim, está vendo isso aqui? Você precisa pedir perdão, e assim vai. E quem sabe nesse momento, você não precisa agora falar, Senhor, deixa eu abrir aqui a porta do meu coração, pode entrar no quartinho de bagunça, tem muita coisa para colocar em ordem. Veja comigo o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Ou seja, a palavra depressa é imediatamente, sem demorar, sem fazer cera, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Diz que ele desceu o quê? Rapidamente, e recebeu Jesus com alegria. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu vejo Jesus passando debaixo daquela figueira brava, pedindo para Zaqueu descer, não somente para dizer, olha, eu estou te perdoando, olha, eu estou te restaurando. Principalmente para mostrar para ele que estaria sempre na vida dele e da sua família. Não, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu vou transformar toda a sua casa, eu vou transformar toda a sua descendência, eu vou fazer uma nova obra na sua vida. Irmão, Jesus como Deus santo, poderoso, ele não poderia ter aproveitado a exposição de Zaqueu naquela árvore e olhar para a multidão e dizer o seguinte, Zaqueu, agora eu conheço as cantinhos de bagunça do seu coração. Agora eu vou falar, você é um corrupto, você é um ladrão, E começasse a lavar a roupa suja de Zaqueu na frente daquele povo, assim como João Batista fez quando ele ficou de frente para Herodes e Herodias, lembram? Por causa daquilo, João Batista acabou sendo decapitado. Jesus poderia ter sido aclamado pelo povo. Isso aí, Jesus, botou vez aí no negócio, botou ordem na casa desse corrupto. Agora sim, Jesus, gostei de ver. O Senhor falou poucas e boas para Zaqueu que eu queria ter falado. Foi isso que Jesus fez na frente daquela multidão? Ele expôs o pecado de Zaqueu como coletor de impostos, traidor de Roma, traidor de Israel? Não. Jesus tratou daquele pai como ele trata de mim, como ele trata de você. Ele nos chama para ir para um lugar secreto de intimidade com ele, para nos restaurar, para nos perdoar, para nos revigorar, para nos dar uma página em branco, porque ele é o Deus de amor. Ele não está aqui para expor o que você já errou, o que você já fez. Sabe qual é o problema? As pessoas não esquecem aquilo que nós fizemos. Se você passou a vida bebendo, se prostituindo, se drogando, se você passou a vida numa vida de corrupção, de mentira, de erros, e aí você encontra com Jesus, você se transforma em uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, você se sente uma nova pessoa, as pessoas nunca vão te olhar como uma nova pessoa, vão sempre te ver como ex alguma coisa, ex-corrupto, ex-bandido, ou seja, a palavra tem que estar sempre ali no título da sua história. Mas diante de Jesus você não é mais um ex, você é uma pessoa lavada e remida pelo sangue dele. Você é querido de Deus. Você se torna, de fato, a menina dos olhos do Senhor. Ele te deu uma página em branco dizendo o seguinte, a partir de hoje, esquece aquilo que aconteceu. O meu sangue na cruz já apagou tudo isso. Agora você é uma nova criatura. Agora eu vou fazer algo diferente na sua vida. Ah, meus irmãos, quer melhor lugar para tratamento da nossa vida do que no nosso particular? É muito melhor convidar alguém no particular do que falar publicamente, apontar os seus erros. Nós somos mestres em apontar erro de alguém. Sempre queremos criticar alguém. Se alguém faz alguma coisa, até na igreja, aquela pessoa faz, mas ele também é isso e aquilo. Ou seja, nós precisamos parar de ser demônios. Porque demônio é aquele que quer ser igual a Deus. E Deus é o justo juiz. E quem julga o seu próximo se torna o quê? Um juiz. E o que é um juiz verdadeiro? É Deus. E se eu quero ser igual a Deus, eu sou um demônio. Isso é sério. Eu não tenho que querer olhar o erro das pessoas. Eu tenho que ajudá-las a entender que elas estão falhando em amor. Mas eu preciso compreender claramente, a justiça pertence a Deus. O melhor lugar para uma restauração é no particular, é no secreto, e às vezes é dentro da nossa casa, onde a gente pode reunir os nossos e abrir o coração e dizer, me perdoe. Eu não tenho sido o marido melhor, eu não tenho sido uma esposa melhor, eu não tenho sido um filho melhor, eu não tenho te dado tanta atenção como eu deveria dar, me perdoe, mas me ajude também a caminhar nessa nova caminhada, eu preciso de vocês, vocês são minha família, eu sou fraco, eu sou falho, eu também erro. É assim que Jesus transforma e trabalha na nossa vida. É por isso que Jesus disse, desce depressa.
Não espere mais, porque se esperasse mais, talvez a multidão poderia apedrejá-lo ali. Eu vou hospedar na sua casa, irmãos. Jesus fala isso para mim e para você. Não é para você pensar, é agora. Desce depressa. É como diz aquela música, você vai acreditar, Senhor, que agora é depressa, que a minha casa será um lugar de bênção. A minha casa será um pedaço do céu. A minha casa será um lugar onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo de Deus habita. A minha casa será um lugar de harmonia e paz. A minha casa será um lugar de prosperidade e vida. Essa pode ser a sua oração e a sua realidade. E você pode dizer, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, de harmonia. A casa de Zaqueu era uma casa abalada. A casa de Zaqueu não tinha paz. A casa de Zaqueu convivia com o ódio dos judeus. A casa de Zaqueu era uma casa em que as pessoas não tinham prazer nem de ir para a rua, porque todo mundo olhava com um olhar de condenação. Mas nessa aceitação, nessa ânsia de buscar aceitação, Zaqueu acabou tendo total desprezo da população. Imagine você saber que a sua família está sendo desprezada e rejeitada aqui em Petrópolis. O que você vai fazer? Normalmente, o que nós fazemos como alguém começa a rir dos nossos filhos na escola? Você gosta de saber que o seu filho está rindo do filho do outro irmão? Alguém que gosta? Eu não gosto. Vocês imaginam o que ele não passava, saber que seus filhos estavam passando por zombarias na rua? Que a sua família virou chacota naquela rua. Meus irmãos, quantos não desprezaram a família dele? Era uma sensação horrível. Zaqueu e sua família sofriam isolamento. A família dele não estava bem, não estava feliz, mas algo tinha que acontecer e Zaqueu procurou fazer aquilo. Ele buscou Jesus e Jesus o encontrou e falou, eu vou para a sua casa, Zaqueu, mas entenda uma coisa, eu não vou ficar na sua casa um tempo, eu quero ficar na sua casa para sempre. Talvez para você vai ser só mais um culto na sua vida e nada vai mudar, mas eu acredito que aqueles que estão entendendo a mensagem de Deus vai compreender nesse momento, este não é mais um culto, este é o momento em que Jesus está marcando a história da minha vida agora para sempre. Eu creio que a minha casa será um lugar de bênção. Meus irmãos, a Bíblia não narra aqui qual foi a conversa de Jesus com Zaqueu lá dentro daquela casa. Não temos isso registrado aqui. Mas só o fato de Jesus entrar naquela casa, tudo foi diferente. Sabe por quê? Porque a história eclesiástica vai nos ensinar a história do cristianismo, que Zaqueu se tornou no primeiro bispo da igreja em Cesareia. E a família de Zaqueu se transformaram em pessoas que trabalharam junto com o apóstolo Pedro, pregando o evangelho. Olha que coisa tremenda. Zaqueu pôde dizer com alegria, eu e minha casa servimos ao Senhor. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Zaqueu decidiu levar Jesus para a sua casa. Zaqueu deixou de lado toda aquela cobrança de impostos. Ele trocou a coletoria de impostos de Roma. E ele foi em direção a Jesus, porque ele cria que a sua casa seria uma casa restaurada, revigorada, pelo nome daquele que estava ali, o nome de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, Jesus é o construtor da nossa vida. Ele é o construtor da nossa casa. Ele é Senhor, Ele é libertador, Ele é soberano. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do inacreditável, Ele é o Deus da última palavra, Ele é o Deus que contradiz a palavra da medicina, Ele é o Deus que faz da mulher estéril ser mãe de filhos, Ele é Deus que faz a água virar vinho, Ele é o Deus que ressuscita mortos, Ele é o Deus que anda sobre as águas, Ele é o Deus que faz o viciado ficar limpo para sempre, para o louvor e para a glória do nome dEle. Ele é o Deus que restaura casamentos, Ele é o Deus que sustenta a igreja, Ele é o Deus que está aqui neste lugar, e Ele é o Deus que vai para a sua casa, para viver para sempre com você, para que toda a sua geração reconheça que ela é bendita. Meus irmãos, a sua vida será diferente, mesmo que você se sinta em caquinhos, em pedaços, Jesus te faz de novo. O verso 7 diz, que todos quando viram aquilo, glorificaram a Deus, Senhor, que maravilha, restaurou a vida de Zaqueu. Foi isso que aconteceu. Leia o verso 7. Todos murmuravam, todos começaram a zombar e disseram o quê? Jesus é filho de Deus mesmo? Este homem é poderoso mesmo? Ele está entrando na casa para ser hóspede de um pecador, de um corrupto, de um ladrão, de um homem sujo. Zaqueu não merece isso. Aliás, Jesus não deve ser tão santo assim. Pergunta que eu faço: depois que a população começou a falar e a murmurar, que estava todo mundo com Jesus ali, Jesus, sou eu, o Senhor é maravilhoso, e Jesus parou e falou, Zaqueu, desce agora, porque Jesus sabia que naquela multidão só Zaqueu
estava com o coração aberto para ouvir aquilo que ele tinha que falar. E sabe o que me chama a atenção ainda? Que Zaqueu desceu com alegria. Ele não deu a mínima do que as pessoas ficaram murmurando e falando. Ele recebeu Jesus alegremente. Ele não parou para dar ouvido às pessoas que ficaram falando dele, mal dele. Quantas vezes nós paramos a nossa vida para ficar dando crédito àquelas pessoas que vivem criticando? Irmãos, não há nada melhor nesse mundo do que você receber Jesus e ouvir as coisas maravilhosas de Jesus, as coisas gloriosas de Jesus. Olha como que foi a conversa de Jesus com Zaqueu. No verso 8 diz que levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ou seja, Senhor, se por acaso eu roubei alguém, se eu realmente fui corrupto, Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma vida correta. Ou seja, é sinal que Jesus mexeu na ferida dele. Zaqueu, e essa coletoria aí? Esse negócio de extorquir o meu povo, que negócio é esse? Ele estava com o coração tão transformado que ele falou: Senhor, eu pago 4 vezes mais, se for preciso. E o que Jesus respondeu para ele? Verso 9: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, ou seja, esse também é judeu, esse também conhece a lei, esse sabe dos meus ensinos. Talvez seja esse o momento de você pensar nisso agora na sua vida. Eu não estou chamando Jesus para ficar na sala de espera. Jesus está entrando na minha casa, na minha vida, para tomar conta de toda a minha casa para sempre. E aqui eu encerro com uma última lição, antes de estarmos adorando ao Senhor e orando. A história da nossa família só pode ser mudada quando permitirmos Jesus colocar tudo que está fora do lugar no seu devido lugar. Vamos falar juntos? Quando permitirmos Jesus colocar tudo que está fora do lugar. Pastor, aonde o senhor encontra esse ponto aqui? Verso 10. Vamos ler? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Alguém tem outra expressão para a palavra perdido na sua Bíblia? Todo mundo tem a palavra perdido? Sabe o que é incrível aqui, irmãos? Que a palavra perdido na língua grega tem um significado muito profundo, encerrando essa história. Aqui está a palavra grega apólolos. Apólolos significa algo que estava fora do lugar. Sabe o que significa isso? O Zaqueu, como pai, na verdade estava vivendo fora do seu lugar como pai, fora do seu lugar como servo de Deus. Aliás, toda a casa de Zaqueu estava fora do lugar. Eles eram materialistas, só pensavam em dinheiro, só pensavam em ganhar e ter patrimônios. Apólolos, perdido. Zaqueu descobriu, irmãos, que posse, poder e prazer não lhe davam paz na alma. Posse, poder e prazer pode ser uma destruição na sua vida. Pelo contrário, ele viu que a sua casa estava fora do lugar. Zaqueu falou o quê? Eu estou vivendo um grande vazio, uma grande bagunça. E eu ouvi falar que esse Jesus é poderoso e eu preciso dele. Zaqueu tinha uma casa linda por fora, uma construção que todo mundo queria morar naquela casa. Mas a casa de Zaqueu por dentro era bagunçada, fora do lugar. Ele era um excelente empreendedor, mas o seu coração estava fora do lugar. O coração dele e da sua família estavam vazios, estavam sem esperança, estavam no pecado. E quem sabe você não está assim hoje. A sua casa é linda, móveis maravilhosos, carros maravilhosos, mas a sua casa está uma grande bagunça, porque você está lutando por alvos e objetivos só dessa vida. E você talvez esteja perdido, a sua casa está completamente fora do lugar. É por isso que Jesus, Ele quer uma intimidade com você a partir de hoje. Não só morar na sua casa, morar para sempre, dizer o seguinte: eu vou colocar em ordem aquilo que está fora do lugar na sua casa. Irmãos, a transformação na vida de Zaqueu foi tão grande, que Jesus mudou os valores de Zaqueu, os conceitos de Zaqueu, deu uma nova identidade para Zaqueu. Zaqueu agora pôde entender que ele não era mais aquele corrupto, aquele pecador. Meus irmãos, talvez, quem sabe, você nesta manhã está com a vida assim totalmente fora do lugar. E Deus está te trazendo para esse encontro, porque Ele quer colocar em ordem a sua casa. Jesus não quer ficar só na sala de espera, Ele quer ser Senhor de toda a sua casa a partir de hoje. E quem sabe você hoje tenha que tomar essa decisão agora. Você está procurando um emprego, esse emprego nunca chega. Por quê? Porque a sua casa ainda está fora do lugar. Coloque a sua vida no lugar. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor veio salvar aqueles que estão fora do lugar, aqueles que estão perdidos. Coloque em ordem, Senhor, a minha vida. Eu quero que o Senhor tome conta de toda a minha casa.
do meu coração e da minha família e da minha geração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Zaqueu só conseguiu ser pastor em Cesareia porque ele teve uma nova identidade diante de Deus. Zaqueu só pode pastorear lá em Cesareia porque Zaqueu experimentou ter tudo colocado em ordem na sua vida. E isso tudo só aconteceu porque ele correu em direção a Jesus. Jesus estava passando ali e Zaqueu aproveitou a oportunidade. É como diz a letra do hino 245 do cantor cristão, é o que está acontecendo nessa igreja. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha, sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Eiros de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a si convidando, porque o Mestre vai hoje passar. Sim, hoje Ele vai passar. Aliás, Ele já está passando aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Ele quer ir com você para a sua casa. Ele quer ir com você para os seus negócios. Ele quer ir com você no seu relacionamento, marido e mulher. Jesus quer ir com você no relacionamento de pais e filhos. Jesus quer ir com você para a sua escola, na sua vida acadêmica, tão polêmica que você vive. Jesus quer te dar uma nova identidade. Pelo seu Espírito Santo, Ele fala ao teu coração nesta manhã. Só você sabe disso e Ele está te levando aí no secreto do teu coração. O Espírito Santo está falando a você. E Deus diz, desça. Deus diz, desça depressa, porque eu vou pousar em tua casa. Eu vou ter controle da tua casa, hoje e para sempre. Eu vou mexer em áreas que precisam ser mexidas. Eu vou abrir o quartinho de bagunça que tem que ser aberto. Ele vai colocar no lugar aquilo que tem que ser colocado no seu devido lugar. E isso será agora. Não é à noite, não é amanhã, é neste momento. É por isso que eu quero convidar a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero convidar você, em nome do Senhor, a descer depressa de onde você está. Descer depressa desta árvore que você se colocou. Porque Jesus está falando com você. Desça depressa, venha até a mim, e eu vou morar na tua casa para sempre. Há esperança para a sua vida. Há esperança para a sua família. Há esperança para a sua geração, para a nossa geração. Porque Jesus está aqui, Ele passa nesse lugar. E se você quer, vem aqui à frente, como Zaqueu, corra e diga: Senhor, abençoe minha família. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Nada é impossível para o Senhor, mas você precisa sair do campo de chuvas. Venha, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Coloque a sua família no altar do Senhor, a sua vida. A mudança começa em você. Em nome de Jesus, venha. Há esperança para a sua geração, para a nossa geração. Ele pode ser pequeno, mas Jesus olhou para ele e falou: Zaquinha, eu lembrei de você. Não fica fazendo força contra isso. Você precisa reconhecer que a sua casa precisa de mudança. Então venha. Eu não vou demorar mais. Se Deus fala ao teu coração, venha. Esse é o momento da sua família. É o momento da sua vida. Em nome de Jesus. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você crê no milagre do Senhor? Assim como Zaqueu, corra para Jesus. Diga: aqui estou, Senhor. Estou sem chão, estou arrebentado, sem esperança, estou desacreditado pelas pessoas, mas eu sei que o Senhor me trouxe aqui, que o Senhor fará nova todas as coisas. Eu coloco a minha vida, meus sonhos, minha família, minha geração no teu altar. Vem aqui à frente. Só pra te ver, olhar para ti. Marido, você precisa pedir perdão para sua esposa. Até quando você vai esperar isso? Esposa, peça perdão ao seu marido. Filho, filha, peça perdão aos seus pais.
Voltem ao primeiro amor. Pais, peçam perdão aos seus filhos. Diga para eles o quanto vocês os amam. Diga para sua família quanto ela é importante para você. Essa é a manhã de restauração. Venha. O tempo está passando. Jesus está passando. Aproveite essa oportunidade agora. Em nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus, esta é a nossa oração nesta manhã. Assim como Zaquinha, aquele que o Senhor se lembrou, correu em direção a Jesus, largou tudo que estava fazendo, porque a coisa mais importante era estar na presença de Jesus. Assim nós estamos aqui, ó Deus, nesta manhã. Nós estamos na Tua presença porque entendemos que aqui era o melhor lugar para estarmos esta manhã, aos pés do Senhor. Ó Deus, assim como Zaqueu não só correu, subiu naquela árvore porque ele desejava ver o Senhor Jesus e ele viu. Nós também, ó Deus, podemos sentir a emoção que ele sentiu em ser notado por Ti, porque o Senhor se lembrou dele e mandou descê-lo daquela árvore. E ele desceu, Senhor. Ele não entrou no campo das desculpas, falando dos compromissos. Ó Deus, quantas lições aprendemos com Zaqueu. Ó Pai, ajuda-nos a entender que pessoas são mais importantes que coisas. Ajuda-nos a entender, Senhor, que depois da nossa salvação, a nossa família, Senhor, é o nosso maior patrimônio aqui na terra. Não os bens que conquistamos ou vamos conquistar, mas quem vive dentro dessas casas que conquistamos. Meu Deus, dá-nos um coração sensível, Senhor, para ter conversas difíceis em casa. Dá-nos humildade, Senhor, para abrirmos o coração, mostrar a nossa insatisfação e resolver tudo diante do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, para que possamos compreender que o Senhor não só quer fazer uma visita em nosso lar, mas o Senhor quer fazer morada eterna em nossa casa. Meu Deus, ajuda-nos a entender que essa visita do Senhor vai nos fazer ver as coisas que estavam fora do lugar entrando no devido lugar. Pode mexer, Senhor. Mexe com a nossa estrutura, Senhor. Pode colocar aquilo que precisa ser colocado. A começar, ó Deus, pela nossa humildade. A começar, ó Deus, pela nossa atitude de amor, de perdão, de abraço. Ó Deus, queremos saber, ó Deus, agora, mais e mais da Tua grandeza, do Teu poder. Queremos experimentar mais do Teu amor. E queremos ter a certeza, Senhor, de que ao partirmos aqui dessa terra, iremos partir deixando uma geração bendita, uma geração consagrada, uma geração comprometida com o Senhor, uma geração que Te ame acima de todas as coisas, uma geração que não vai dar ouvido à murmuração do povo, mas uma geração que vai refletir como espelho a glória do Senhor. Ó Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada vida que veio aqui à frente, cada família que aqui veio, Senhor. Mexe nessas estruturas, Senhor, para que sejam famílias agora completamente cheias do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, como uma família chamada Igreja do Senhor, a vivermos este amor, a mostrarmos para todos ao nosso redor que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa. Abençoe as famílias, meu Pai, e que toda ação do mal, que a palavra maldita chamada separação caia por terra em nome de Jesus. Haja restauração, Senhor, haja cura, Senhor, nos casamentos, haja famílias fortes, Senhor, porque Tu és o Deus forte, o Deus do impossível.
Nós cremos que o Senhor cuida da nossa família. E eu oro, Deus, consagrando a Ti essas vidas, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: o Senhor Jesus cuida da sua casa. O Senhor Jesus cuida da sua família. A igreja pode se assentar. Nós gostaríamos de chamar as